Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Melo e você está no canal Dinosfera. Eu estou muito feliz que você voltou para ver a terceira parte do nosso audiolivro. E não se esqueça, essa é a terceira parte e também a última, o que é bom dura pouco. Então, antes de começar, já vou pedindo aí para você se inscrever, para você deixar o like, para você também ativar aí o sininho das notificações e também comentar e compartilhar esse vídeo bastante, o tanto que você quiser, tá bom? Então é isso. Segura aí que agora vem a vinheta e logo em seguida vai começar o audiolivro. E eu vejo você daqui a pouco. Até mais! Aves e mamíferos. Os cientistas acreditam que as aves são descendentes diretas dos répteis e teriam surgido a partir de um grupo de dinossauros chamados terópodes, dinossauros carnívoros. Os primeiros animais pertencentes ao grupo das aves surgiram no período Jurássico e eram muito parecidos com os répteis, mas possuíam penas e podiam voar. Desde então, vêm cada vez mais se diversificando e hoje estão espalhadas pelo mundo todo, enchendo de cores e sons a natureza. Juntamente com os mamíferos, possuem controle da temperatura do corpo. Em meados do período Triássico, mesmo antes do surgimento da primeira ave, os mamíferos começaram a surgir a partir de um grupo de répteis chamados de sinodontes, que apresentavam tanto características de répteis quanto de mamíferos. Temos que lembrar que no período Triássico, o planeta era dominado pelos dinossauros e não havia muita oportunidade para os mamíferos se desenvolverem. No início, os mamíferos eram pequenos, do tamanho de camundongos, tinham hábitos noturnos e se alimentavam de insetos ou restos de animais mortos. Como tinham que tomar muito cuidado para não serem devorados pelos dinossauros, viviam escondidos em buracos no chão ou em troncos de árvores, e só saíam quando estava escuro. Apesar de tudo isso, eram animais que traziam no corpo importantes novidades resultantes da evolução, como os pelos e as glândulas mamárias. No final do período Cretáceo, com a extinção dos dinossauros, os pequenos mamíferos tiveram maior liberdade e puderam conquistar novos ambientes, desenvolvendo formas e tamanhos tão diferentes quanto um gato e um elefante. Evolução das plantas. Até agora, falamos muito sobre os diversos grupos de animais existentes sobre a Terra ao longo de sua história. Mas e as plantas? Como é a sua história desde o surgimento da Terra? Muito antes de surgir o primeiro vegetal, alguns organismos já possuíam o pigmento verde chamado clorofila e faziam a fotossíntese para obter energia e alimento. Estamos tratando de algas microscópicas de vários tipos que surgiram lá no início da história do planeta, ou seja, por volta dos 2,5 bilhões de anos no passado, durante o pré-cambriano. Depois das algas microscópicas e com apenas uma célula, surgiram as macroscópicas e com muitas células. As algas existem até os dias de hoje e vivem sempre na água do mar, rios, lagos ou em locais com muita umidade. Mas preste bastante atenção. Atualmente, as algas não são mais consideradas vegetais, mas sim pertencem a um reino de organismos chamados de protista, que, além de algas, contém os protozoários e diversos outros grupos diferentes de organismos. Foi, provavelmente, de um grupo de algas chamadas clorófitas que surgiram os primeiros ancestrais das plantas. Isso aconteceu em meados do período Ordoviciano e representa outro importante capítulo na história da vida na Terra, que é justamente a conquista dos continentes pelas plantas que ficaram cada vez mais independentes da água. O primeiro grupo de plantas a surgir foram as briófitas, que existem até hoje e cujos representantes mais conhecidos são os musgos. Geralmente, essas plantas não recebem muito nossa atenção por não apresentarem flores ou por não serem grandes. Na verdade, os musgos são muito pequenos, tendo no máximo alguns centímetros de altura. Isso ocorre porque não apresentam folhas, raízes, caule ou vasos condutores, e por isso têm que viver em locais com grande umidade. Só que isso não significa que eles não sejam importantes.
Eles desempenham um papel muito importante na redução da erosão nas margens dos rios, além de participar da renovação dos nutrientes e da água nas florestas. Um novo grupo de plantas, chamado Pteridófitas, surgiu no período Devoniano e está entre nós até hoje. Neste grupo, as plantas mais conhecidas são as samambaias, mas também incluímos tipos diferentes como as cavalinhas e os licopódios. É o primeiro grupo com plantas consideradas completas, ou seja, que apresentam vasos condutores, folhas, caule e raízes. Com tantas novidades adquiridas ao longo da evolução, essas plantas já são totalmente terrestres, embora dependam bastante da água, principalmente para sua reprodução. Não apresentam flores, frutos ou sementes, sendo a reprodução realizada por pequenas estruturas chamadas esporos, que ficam aderidos às folhas e, quando maduros, são levados pela água. Na história das plantas, uma novidade evolutiva importante foi o desenvolvimento do sistema de condução de seiva, solução de água e nutrientes, para as diferentes partes da planta. A grande maioria das plantas terrestres atuais apresenta essa novidade, ou seja, além das pteridófitas, também as gimnospermas e as angiospermas. Ainda no período devoniano, surgem justamente as gimnospermas, ou plantas com sementes. Contudo, as flores e os frutos só surgiram bastante tempo depois, por volta do período Cretáceo. Fazem parte das gimnospermas os pinheiros, os ginkgos e as cicas. No passado, dentro da era paleozoica, as gimnospermas formaram imensas florestas que cobriam grandes partes dos continentes. Finalmente surgem as plantas com flores, chamadas de angiospermas, e que, após a fertilização, as flores formam frutos que envolvem e protegem as sementes. Ao que tudo indica, sua origem ocorreu no período Cretáceo, no final da era Mesozoica, e tiveram cada vez mais sucesso até dominarem as paisagens nos dias de hoje. Sabemos, hoje em dia, que muitos animais, entre eles os insetos, interagem com as angiospermas atrás de alimento e acabam ajudando na reprodução dessas plantas. É interessante notar que essa relação entre plantas com flores e animais ocorria praticamente desde a origem das angiospermas e, desde então, os dois grupos têm sofrido o que costuma ser chamado de coevolução, onde modificações nas plantas provocam modificações também nos animais, para que eles possam se aproveitar das plantas. A evolução do homem. O homem pertence a um grupo de vertebrados mamíferos, chamado de primatas, onde junto com ele estão macacos como gorila e chimpanzé, e outros animais menos conhecidos, como os lêmures. O início da raça humana ocorreu no período Cretáceo, com o surgimento dos primeiros primatas, animais muito pequenos que se alimentavam de insetos e viviam nas copas das árvores. Já no período Paleoceno, dentro da era Cenozoica, os primatas se diversificaram e originaram grupos que existem até hoje, mas são poucos conhecidos, como os lêmures e lores. No período Oligoceno, surgem os primeiros macacos de verdade e que se espalham pelo mundo, com formas e tamanhos diferentes, dependendo do local onde viviam. A partir de um animal ancestral dos macacos, surgem também os primeiros humanos, Australopithecus, isso por volta do período Plioceno. Esses humanos primitivos trazem como novidade o jeito de andar sobre duas pernas e a capacidade de fazer ferramentas para tarefas do dia a dia. O homem moderno, ou seja, o Homo sapiens, surge por volta do período Pleistoceno, na África. A partir daí, começa a se espalhar pelo mundo todo e vive até hoje. Portanto, é importante entender que os macacos não são ancestrais do homem, pois existiu um animal que foi o ancestral comum, tanto dos macacos quanto dos humanos. Vamos resumir agora os maiores eventos na história da vida sobre a Terra. 1. Origem da vida. Quando? Entre 3,8 e 4 bilhões de anos atrás. Como? Segundo a teoria bioquímica, a vida se originou naturalmente a partir de combinação de compostos orgânicos simples. Onde? Provavelmente mares e lagos. Como eram?
As primeiras formas de vida eram anaeróbicas, heterótrofas e com RNA autorreplicante. 2. Origem dos eucariontes. Quando? Entre 2,1 e 2,2 bilhões de anos atrás. Como? Segundo a teoria da endossimbiose sequencial, a célula hospedeira original desenvolveu um núcleo e, posteriormente, diferentes bactérias menores que serviram de alimento para ela não foram digeridas e passaram a viver em simbiose, transformando-se nas primeiras organelas celulares. Consequências: evolução de sexos diferentes, reprodução sexuada e mais eficiente, recombinação gênica. 3. Origem dos metazoários, animais multicelulares. Quando? Aproximadamente 600 milhões de anos. Como? Primeiro surgiram provavelmente as esponjas e depois os metazoários mais complexos, com vários tipos de células especializadas para diversas funções. Os primeiros foram os animais da fauna de Ediacara, que podem ter sido parentes dos atuais cnidários, água-viva e vermes, anelídeos. 4. Origem do esqueleto mineralizado. Quando? Entre 590 e 545 milhões de anos atrás. Como eram? Os primeiros esqueletos eram representados por pequenas conchas de carbonato de cálcio que envolviam os corpos dos organismos. Com o tempo, passaram a ser externos e internos. Por que surgiram? Principalmente para proteção contra predadores e mudanças no ambiente, além de dar sustentação, permitir o aumento de tamanho dos corpos internos e auxiliar na locomoção. 5. Plantas terrestres. Quando? No período siluriano. Como eram? Os musgos chegam ao ambiente terrestre, mas ainda dependem muito da água para sobreviver, pois não têm vasos condutores, folhas, caule e raiz. As primeiras plantas terrestres com vasos condutores de seiva, folhas, caule e raiz foram as pteridófitas, que englobam as samambaias, licopódios e cavalinhas. 6. Vertebrados. Quando? No Ordoviciano. Como eram? Viviam na água e eram representados por peixes curiosos que mantinham a boca sempre aberta, e ainda hoje têm representantes. A partir deles, surgiram os diferentes tipos de peixes com esqueleto cartilaginoso ou ósseo. 7. Vertebrados terrestres. Quando? No Devoniano. Como eram? Os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre, ainda próximo dos corpos d'água, possuíam 4 patas e eram representados pelos anfíbios. Atualmente são os sapos, pererecas, rãs e salamandras. Em seguida, vieram os répteis e, a partir deles, as aves e os mamíferos. Agradecimentos e bibliografia. Você acabou de conhecer a história da vida na Terra. Os autores, doutora Fernanda Torello de Mello e doutor Luiz Henrique Cruz de Mello, agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro através do processo 47.7863/2004-3, Edital Universal 019/2004. Se quiser conhecer mais sobre este fascinante tema, você pode consultar também os seguintes livros: Paleontologia, do editor Ismar de Souza Carvalho, editora Interciência, 2004. O Brasil no Tempo dos Dinossauros, de autoria de Alexandre Kellner e colaboradores, publicado pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro no ano de 1999. A Evolução Geológica da Terra e a Fragilidade da Vida, de autoria de Kenichiro Suguyo e Uko Suzuki, publicado pela editora Edgar Blucher em 2003. É isso aí, pessoal. Aqui chegamos ao final então do audiolivro da Dinosfera. Espero que você tenha aproveitado aí todas as informações. Você pode ver e rever esse vídeo quantas vezes você quiser para você conseguir pegar todas as informações, que é muita coisa que tem aqui. É um material bastante rico realmente. Quem já viu, já gostou bastante. Eu espero que você tenha gostado também.
e espero que você possa compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conseguir, para que elas também tenham a chance de conhecer tudo isso, o que você já aprendeu vendo este vídeo, tá legal? Bom, então antes de me despedir, eu peço para você deixar aquele like legal, para você ativar aí o sininho das notificações. Não se esquece de se inscrever se você ainda não tiver inscrito, tá bom? E é isso, comenta e compartilha, comenta bastante, fala o que você quer ver no vídeo, que é legal pra gente saber aí, ter ideias de outros temas para colocar em vídeos daqui pra frente, tá bom? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Até lá e valeu!